Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula do nosso catecismo tradicional, semanal, e ainda dentro do nosso tema ligado ao tempo litúrgico. Ele realmente tem esse formato mais alongado, porque realmente ele vai englobar o ano inteiro, toda a vida católica durante o período de um ano. E as várias fases que compreendem esse tempo litúrgico são muito ricas. Há muitas outras coisas que nós poderíamos trazer, mas o que nós estamos estudando já algumas aulas é para dar uma grande visão geral desse ano que deveria ser, de alguma maneira, o nosso ano também de vivência civil. É claro que nem sempre o calendário civil contempla de forma adequada as festas litúrgicas, mas de alguma maneira elas ainda fazem parte da vida das pessoas no nosso país e no mundo inteiro, né? Já que o calendário que a maioria do mundo adota é o calendário gregoriano e tudo é concentrado, como nós vimos, com a data da Páscoa. É a data da Páscoa que vai guiar o calendário gregoriano e marcar todas as festas. Hoje a gente já vai passar pelo período que eu diria mais longo do calendário. É um período que dura aí mais ou menos em torno de 23 a 28 semanas. É um período que está totalmente ligado ao Espírito Santo, ou seja, Pentecostes, né? O tempo de Pentecostes, que é o que hoje nós vamos estudar um pouco, vai marcar o que vai acontecer durante o ano daí para frente. Tanto que ele vai ser chamado de tempo de Pentecostes e logo em seguida tempo depois de Pentecostes. Essa longa caminhada, que a parte maior do calendário litúrgico, é para dar uma ideia realmente da caminhada da igreja sobre a terra. É um percurso longo, as festas de penitência da Quaresma já ficaram para trás, a Páscoa já aconteceu, a Ascensão já aconteceu, agora é a hora da ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, né? É isso que nós vamos tentar trazer um pouco nesse período. E como vocês podem ver, dentro desse longo período há uma série de festas de suma importância para a doutrina católica, para a compreensão da revelação, né? A festa, então, de Pentecostes, ela vai começar, claro, em Pentecostes e vai durar até o primeiro domingo do Advento. Olha aí, né? Nós estamos lá no tempo da vinda do Espírito Santo e ele vai durar até as portas do Natal. Ou seja, é um longo período. Muitas coisas vão acontecer. Eu trouxe para os senhores hoje algumas das principais festas desse tempo. Essas festas devem marcar esse período e ficar para a nossa vivência de cada uma delas a riqueza litúrgica que a igreja nos oferece, tá? Então, essas 23 ou 28 semanas, né, conforme, é claro, a data da Páscoa, vão marcar esse tempo. A primeira festa, é claro, dentro dessa marcação, é Pentecostes. E é uma festa que suscita uma série de observações que eu acho muito interessante todos nós tomarmos contato com isso, né? Pentecostes, então, é a festa da descida do Espírito Santo. Pode-se marcar várias coisas nesse acontecimento, né? Primeiro, a crisma dos apóstolos, né? Quando os apóstolos foram crismados? Em Pentecostes, né? É também o início da vida pública da igreja. É a hora que os apóstolos vão receber a força necessária para realizar a sua missão diante do mundo. Aqueles homens tíbios, medrosos, né? Hesitantes, que marcam vamos dizer assim,
as características do temperamento de cada apóstolo, serão de alguma maneira elevados a uma condição heróica pelas graças que eles vão receber nesse dia. Então, é aonde nós vamos ver a igreja agindo no mundo. E é importante nós frisarmos isso. Não é a fundação da igreja. É o momento em que a igreja sai para o mundo. Quando se dá a fundação da igreja? No Calvário. É com a morte de Cristo. Mas a igreja vai começar a sua missão pública a partir de Pentecostes. Então, é a data que abre essa longa caminhada da igreja, que para nós se torna de extrema importância. Pentecostes é, curiosamente, uma operação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas que vai ser realizada pela terceira. A ligação que existe entre Nosso Senhor e a vinda do Espírito Santo é quase como um ato conjunto, né? Que procede do Pai e do Filho, né? O Espírito Santo vem sobre os fiéis numa operação realizada pela segunda pessoa, mas prosseguida pela terceira. Há uma unidade íntima, profunda entre Nosso Senhor e a Santíssima Trindade. Ele, a segunda pessoa, a Santíssima Trindade, a terceira pessoa. Formando então a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, perfeitamente unidos, um só Deus, né? Como mostra o catecismo, um só Deus e três pessoas, né? A ação de tudo que acontece em alguma dessas pessoas sempre envolve as três. Isso é importante da gente entender. Não há uma separação de funções num sentido estrito da coisa. O Pai é redentor, o Filho é santificador, o Espírito Santo é criador. Mas na hora da atribuição das ações, nós damos o que é próprio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é a ação de um só Deus. Isso é muito importante, tá? Até quando a controvérsia da procedência do Filho for levantada pelos orientais, a Igreja de Roma vai salientar isso, deixando claro, não procede do Pai e do Filho. O que os orientais vão dizer? Procede do Pai pelo Filho. Não, procede do Pai e do Filho. Ou seja, a união íntima, esse amor de conhecimento entre a primeira pessoa, conhecendo-se a si mesmo, gerando a segunda num ato de amor, dá origem à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o Espírito Santo, que fica agora em destaque. E é esse Espírito Santo, completamente ligado a Nosso Senhor, que vai iluminar a Igreja, principalmente nas decisões e nos ensinamentos da Igreja para o mundo. A assistência do Espírito Santo se fará agora perene. E o Espírito Santo não se engana nem engana ninguém. Então, tudo que a Igreja, no decorrer dos séculos, definir como inspirado, tem, de alguma maneira, eu diria até de maneira total, a ação dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade, unida completamente ao Filho, unido completamente ao Pai. Isso é muito importante. E o que o Espírito Santo vai fazer na igreja? 3 coisas que a gente poderia destacar. Primeiramente, a igreja vai ser norteada pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que acontecer com ela dali em diante vai ser por vontade dessa terceira pessoa. Até mesmo o momento das grandes perseguições que a igreja vai passar nos primeiros séculos, debaixo da autoridade dos imperadores de Roma, de alguma maneira servirá para a formatação da igreja, para o seu crescimento espiritual. Isso fica claro, por exemplo, talvez não fique muito claro quando nós olhamos as perseguições de Nero
e dos primeiros imperadores, depois a perseguição de Marco Aurélio. Mas vai haver um momento entre esse longo período de perseguições aonde vai haver uma certa tranquilidade, que vai durar ali, às vezes, 3 anos, 10 anos, 12 anos, e aí acontece naturalmente um relaxamento. E aí vem uma nova perseguição. Tudo isso, para aqueles que viveram, foi um momento terrível e também um momento de heroísmo. Hoje, quando nós vemos esse caminhar da igreja sob o norte do Espírito Santo, nós vemos que as perseguições foram a purificação da igreja no mundo. É um negócio maravilhoso. Purificação não que a igreja fosse impura, mas ela vai ser preparada, ela vai ser temperada, ela vai ser fortalecida, ela vai se preparar para o combate e vai sair vitoriosa desses momentos de sangue, de perseguição e de martírio, tá? Outra coisa que a igreja também vai fazer sob a ação do Espírito Santo é escolher o que pode ser aproveitado do mundo pagão e o que tem que ser rejeitado do mundo pagão. Nós temos plena consciência de que quando a igreja começa o trabalho de conversão, ela vai encontrar uma série de instituições formadas no tempo do paganismo. Muitas delas decadentes, como, por exemplo, os jogos no Coliseu. Aquilo é uma diversão bizarra que a igreja vai acabar. Mas muitas das coisas que a igreja vai aproveitar de bom realizado pelos pagãos e cristianizar essa ação vai ser sobre o comando, debaixo do comando do Espírito Santo. Então, a igreja vai ter essa capacidade de escolher o que pode ser usado ou não. E a terceira coisa, a capacidade de espantar o erro que não tem outro nome senão as heresias. Quando a gente fala em heresia, imediatamente nós nos remontamos ao século XI, XII, XIII, porque é a partir mais ou menos desse momento que essa palavra vai se tornar popular, para identificar o quê? Aqueles que cometem erros em matéria de doutrina. Mas, mesmo não tendo esse nome, as heresias já existiam no século I. Aqueles que negavam a divindade de Cristo, os que negavam a humanidade de Cristo, os que negavam a procedência do Espírito Santo, os que negavam a ação do Espírito Santo. Tudo isso a igreja terá do Espírito Santo a capacidade de dizer: isso está errado, isso está certo. Então, ela só tem essa autoridade porque foi dada por Nosso Senhor e assistida pelo Espírito Santo. Isso é muito importante da gente destacar antes de falarmos propriamente da festa, né? O Espírito Santo também vai agir não só no âmbito de mundo, de estrutura da igreja, mas também no mundo interior de cada um. O que o Espírito Santo vai fazer com os apóstolos? Ele vai esculpir na alma dos apóstolos a imagem de Cristo. É como se cada um daqueles homens e algumas daquelas mulheres que também saíram pelo mundo batizadas e converteram as suas famílias e converteram os seus amigos, vão esculpir, depois do batismo dessas pessoas, a imagem de Cristo na alma daqueles que receberem o Espírito Santo pelo sacramento do batismo. Então é uma ação também do Espírito Santo no campo interior. Se nós pegarmos a vida de qualquer um dos apóstolos, vamos ver que são homens que tinham certos problemas, certas dificuldades de temperamento, como São Pedro, que era muito teimoso e também muito, vamos dizer assim, agitado, impetuoso. Vamos ter, por exemplo, São João, que era um homem de pouca idade, um rapaz ainda muito jovem. Tudo isso, todas essas dificuldades serão sanadas porque na alma de cada um deles, Nosso Senhor vai ser construído no dia de Pentecostes, tá?
Isso é importantíssimo. E o que constrói isso dentro de cada um de nós e construiu na alma deles? É a graça santificante. Isso é uma novidade para o mundo. Essa graça, ela veio com a redenção. Na hora em que nós somos batizados, recebemos a graça santificante. Quando nós estudamos lá os sacramentos, nós vimos que os sacramentos eles possuem uma graça própria do sacramento e a graça santificante. Essa graça santificante é que vai construir a imagem de Cristo dentro de cada um de nós. E isso vem também com o Pentecostes, tá? E aí é interessante, né? Que o Espírito Santo, de alguma maneira, ele vai trazer para a igreja e para os fiéis a esperança do porvir. Ou seja, nós temos uma grande batalha pela frente que, nos olhos humanos, não tem condição de ser realizada. Mas com a ação da graça é possível e essa esperança de vencer essas batalhas e alcançar a prova final, a vitória final, vai brotar na alma da igreja e dos fiéis. Por isso é que a cor litúrgica desse tempo é o verde. A igreja adota a cor da esperança. Ou seja, esperança de quê? De vencer todas as batalhas que terão pela frente. As cores litúrgicas são sempre escolhidas para marcar o que aquilo representa. Então, se nós pudéssemos escolher um nome para o tempo de Pentecostes e depois de Pentecostes, seria o tempo da esperança. É o tempo da caminhada, indo para algum lugar, caminhando para alguma coisa que nós, nessa terra, ainda não sabemos quando chegará o fim, né? Então, precisamos dessa esperança que vem do Espírito Santo. Então, nessa longa caminhada, nesse longo período, a igreja vai rechear de grandes festas, né? Festas de suma importância para a vida espiritual de todos nós, e nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas, né? É claro que a primeira festa podia ser diferente. É a própria festa de Pentecostes, né? A igreja, nesse dia, vai trazer todo um júbilo, toda uma grandeza litúrgica para celebrar a vinda do Divino Espírito Santo. É uma das festas mais antigas da igreja, tá? Já se tem registros, vamos dizer assim, escritos sobre essa festa nos próprios trabalhos de Santo Irineu. Santo Irineu vai falar sobre a festa de Pentecostes, Tertuliano vai falar sobre ela nos seus escritos, ou seja, desde a antiguidade mais remota, a igreja já trazia essa realidade da festa do Espírito Santo. Claro, né? Ela começa com um fato histórico que é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e a igreja ensina que nesse dia a Santíssima Virgem também estava entre eles, né? Pela tradição apostólica, a igreja vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e a Santíssima Virgem no dia de Pentecostes, tá? A igreja, então, começa a sua caminhada, começa a cumprir a sua missão. Por conta disso, nas horas litúrgicas, que são as orações oficiais da igreja, o ofício divino, no dia da festa de Pentecostes, na hora terça, que equivale aproximadamente a 9 horas da manhã, a igreja nos ensina que foi a hora exata em que o Espírito Santo chegou no cenáculo. Então, a hora terça, né, das horas litúrgicas da festa de Pentecostes marca o exato momento aonde o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, tá? Então, nessa hora,
durante a oração dessa hora litúrgica, nessa festa de Pentecostes, a igreja vai deixar isso bem claro. E é nessa hora que acontece e se reza, e se recita, e se canta o famoso hino Veni Creator, né? Por que o Veni Creator, né? Esse Veni Creator foi um hino que foi composto por, alguns dizem que foi composto por Santo Ambrósio, né? Santo Ambrósio, na Diocese de Milão. Há quem diga que ele foi escrito por Carlos Magno, mas a maioria dos historiadores entendem que esse canto é anterior a Carlos Magno. Mas fica aí a dúvida histórica, Santo Ambrósio ou Carlos Magno, né? Mas eu acredito que tenha sido Santo Ambrósio o autor desse hino litúrgico. E todas as vezes que aparece um hino litúrgico nessas festas importantes, eu gosto de trazer um trecho deles para nós percebermos a grandeza do mesmo. Assim como na missa de Pentecostes vai ter uma sequência. Lembra das sequências da missa, né? A missa dos defuntos tem uma sequência, a missa de Corpus Christi vai ter outra sequência. A sequência de Pentecostes é justamente o hino Veni Sanctus Spiritus, né? Aonde a igreja vai chamar para si na liturgia os dons do Espírito Santo, tá? Então é sempre importante nós lembrarmos os 7 dons que são recebidos nesse dia, né? O primeiro deles, a sabedoria. Mais adiante, nos nossos estudos, nas aulas mais avançadas, nós vamos estudar cada um desses dons. Porque muitas vezes os nomes que esses dons recebem nos levam a um entendimento talvez equivocado por causa do nome. Mas isso nós vamos, nas aulas futuras, tentar trazer um pouco dessa explicação. Depois vem o dom do entendimento. O segundo dom. O terceiro dom, o conselho. O conselho é um dos dons que às vezes confunde-se um pouco. O quarto dom, a fortaleza. O outro dom, ciência. Que nada tem a ver com a ciência humana, tá? As pessoas confundem um pouquinho isso. O outro dom é a piedade. E, por fim, o temor de Deus. Tem que botar ele um pouquinho para cá. Temor de Deus. Esses são os dons que a igreja recebe. Cada um deles tem uma função. Mas teria que ter uma aula só sobre os dons do Espírito Santo, que um dia a gente ainda vai fazer, mais adiante, mas só para nós relembrarmos esses dons que foram recebidos pela igreja. Então, nos cantos aqui mencionados, o que eu destaquei aqui um pouco na nossa aula é a beleza do Veni Creator, né? Aí a tradução fica, né? Vinde, Espírito Criador, e visitai as almas dos vossos fiéis, enchei da divina graça os corações que criastes. Vós, Consolador nosso e dom de Deus Altíssimo, fonte de água viva, fogo, amor e unção espiritual, vós que sois e conferis aos fiéis os 7 dons de Deus, poder e inteligência do Pai, que por ele fostes prometido aos homens, em cujos lábios pondes os tesouros da sabedoria eterna. Alumiai a nossa inteligência e infundi em nossa alma o vosso amor, e com o vosso perpétuo auxílio fortalecei a fragilidade da nossa carne. Rechaçai para longe de nós o inimigo e dai-nos sem detença a paz, para que, governados e protegidos
Por vós evitemos tudo o que nos possa ser pernicioso. Fazei-nos chegar ao conhecimento do Pai e do Filho, e que em todo o tempo confessemos que vós sois o Espírito que de ambos procede. Glória a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou dos mortos e ao Espírito Consolador por todos os séculos. Amém. Esse canto, o Veni Creator, a igreja traz para lembrar aos fiéis as grandezas e as profundidades daquilo que Pentecostes trouxe para a igreja. A igreja, então, nascida e fortalecida e alimentada por esses dons, inicia piamente a sua longa caminhada. Isso para nós é importante porque a igreja já deixa claro, desde esse momento, que a alma incriada dela é o Espírito Santo. A igreja é um corpo, Nosso Senhor é a cabeça. Essa alegoria de um ser como parte de Nosso Senhor é alimentada por uma alma. Quem é a alma da igreja? É o Espírito Santo. Por isso que, na prática dos povos que abraçaram o cristianismo, que entenderam o quanto os ensinamentos do Evangelho deveriam permear as leis e o funcionamento do mundo, é justamente porque eles entenderam que o sopro do Espírito Santo é o que é verdade. O todo do resto não é. Daí nasce em nós a confiança daquilo que a igreja ensina. É por isso que na nossa alma deve brotar essa confiança, essa esperança, porque tudo aquilo que a igreja, na sua autoridade, assistida pelo Espírito Santo, traz para nós, não pode haver erro. Porque não é o bispo que fala, não é o Papa que fala, é a igreja falando, e a igreja é assistida pelo Espírito Santo. Por isso não pode haver contradições naquilo que a igreja, em sua autoridade, ensinou, assistida por esse mesmo Espírito. Então a festa de Pentecostes, ela traz toda essa grandeza, todos esses dons e toda essa força, toda essa sabedoria, todo esse entendimento, todo esse conselho, toda essa fortaleza, toda essa ciência, piedade e temor de Deus em todas as ações que a igreja vai realizar. E é claro, como eu falei, não só no campo institucional, mas principalmente no campo interior das almas. Tá? Então a festa de Pentecostes, ela é uma festa gigante na igreja. Ela só perde para a Páscoa, Há alguns que dizem que as maiores festas da igreja são a Páscoa e o Natal, mas de alguma maneira a Páscoa ela está interligada com o Natal. O Natal está interligado com a redenção. A festa de Pentecostes, ela se destaca nesse sentido, é uma continuidade da obra de Cristo, só que sem a presença dele como homem aqui na terra. Ele já foi para o céu, já ascendeu aos céus e agora envia o seu Espírito para ensinar a igreja. Isso é o âmago da festa de Pentecostes, É a festa do nascimento da Igreja Católica, Essa festa, ela, vamos dizer assim, se tornou geral durante o pontificado do Papa João 22. Tá? João 22 vai levar essa festa para toda a igreja. Ou seja, em algumas regiões ela é mais antiga e em outras ela é mais recente. Mas o Papa vai frisar essa festa de forma geral para a igreja a partir de João 22, no século XIV. Pois bem, vindo o Espírito Santo, imediatamente a igreja vai trazer junto dela a festa da Santíssima Trindade. Existe uma ligação, como nós estamos vendo aqui desde o início da aula, entre o Espírito Santo e a festa da Santíssima Trindade. Então,
no momento em que a igreja ainda sente as luzes de Pentecostes, ela vai festejar, alguns dias depois, a Trindade, para lembrar que o Espírito Santo é inseparável do Pai e do Filho, tá? Essa festa da Trindade, ela vai também aos poucos tomar o mundo inteiro e vai fazer parte da vida da igreja para lembrar esse dogma fundamental da revelação, né? Na verdade, na aliança antiga, não se sabia direito nem o nome de Deus, né? Os nomes de Deus que aparecem nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, são como que sinais, pistas de quem Deus era. Às vezes não dá nem para pronunciar exatamente como deveria ter sido a pronúncia, a forma como, por exemplo, Deus falou para Moisés, né? Com a revelação, Deus tem nome. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem revelou isso? Ele próprio. Então, a festa da Trindade, ela nunca está longe da festa de Pentecostes. A igreja traz essa grandeza, traz essa realidade liturgicamente para que nós nunca nos esqueçamos disso, tá? E é curioso, porque todas as grandes festas da igreja, de alguma maneira, obrigatoriamente, vamos dizer assim, terá uma ligação com a Trindade. Então, festa de Pentecostes, Santíssima Trindade será a próxima festa, e aí essa já com um caráter histórico muito forte, a festa do corpo de Deus, né? A gente habituou a chamar Corpus Christi, né? Tá certo, festa de Corpus Christi, mas a igreja menciona como a festa do corpo de Deus, ou seja, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia, segunda pessoa da Santíssima Trindade, presente no sacramento. Ora, se não há separação entre as três pessoas, o Pai e o Filho também estão presentes nessa realidade. Mas ali, o que está diante de nós, na famosa festa do corpo de Deus, é justamente a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa festa aqui, dentro do grande ciclo do tempo de Pentecostes ou depois de Pentecostes, será justamente por um motivo histórico. Nós até falamos um pouco sobre isso, né? Porque a festa do corpo de Deus vai ser instituída pelo Papa Urbano IV. Mas a instituição de uma festa não significa que ela foi inventada naquele momento. Significa que aquela prática, tudo na igreja assim, aquela prática já era realizada desde a antiguidade e a igreja transforma aquilo num festejo universal, porque sempre fez parte do que foi aceito como revelação aos fiéis, tá? Então, qualquer hábito que nós pegarmos historicamente realizados na vida da cristandade, nada é uma invenção da igreja. Quer ver só um exemplo, né? Quando nós olhamos as inúmeras críticas que se levantam contra os medievais em relação às relíquias, né, dos santos, as relíquias da cruz, as relíquias sagradas, né? Tudo isso é colocado como se fosse uma invenção medieval. Dentro dessa ótica caolha de entender que aquela prática começa a partir dali. Mas se nós nos debruçarmos sobre as atas dos martírios dos santos do século I, do século II, né? Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, né? Santo Inácio de Antioquia foi devorado pelos leões no circo romano e vejam só, os restos dos ossos de Santo Inácio de Antioquia, que ficou jogado no chão do circo romano, imediatamente
foi recolhido pelos cristãos e levado como relíquias para as igrejas do mundo inteiro. Isso nós estamos falando de século I, século II. Ora, as relíquias são problemas medievais criados pelos homens da Idade Média, mas na Antiguidade você já tinha. A igreja sempre agiu dessa forma uniforme. O que aconteceu durante os séculos foi justamente uma adaptação daquilo para a realidade cotidiana. Nós não podemos nunca esquecer isso, né? Aquilo que era verdadeiro, que a igreja ensinou, sempre será verdadeiro em todas as épocas. Sempre. Agora, o que pode mudar é a maneira de realizar aquilo. Então, por exemplo, né, essas relíquias eram guardadas aonde? Eram guardadas em lugares secretos, ocultos, para não ser profanado pelos pagãos. Quando a igreja ganhou liberdade, essas relíquias puderam ser guardadas em recipientes que receberam o nome de relicários, e esses relicários, que continham relíquias, eram levados em procissão para as igrejas. Por que dava para fazer isso? Porque a perseguição acabou. Mas enquanto havia perseguição, não tinha como ser assim. Agora, dizer que isso foi inventado depois é sempre uma visão limitada dos fatos históricos, tá? Isso é só um exemplo. Isso vai acontecer com todas as festas da igreja. Quando a igreja ela decreta um dogma, quando a igreja ensina alguma coisa que deve ser considerado como imutável, ela faz isso justamente baseado no fato de que aquilo sempre foi feito e acreditado pelos fiéis. Então, essa prática da igreja de olhar o que sempre foi feito e adaptando aquilo conforme a necessidade da igreja, não muda a natureza da revelação. É muito importante a gente guardar isso. Então, agora a festa de Corpus Christi, em especial, ela vem trazer uma realidade pública por conta da negação da presença real de Nosso Senhor, principalmente por causa da heresia de João Calvino. As grandes cerimônias da festa do corpo de Deus, a suntuosidade das procissões, a exposição pública do corpo de Deus, era justamente para mostrar aos fiéis, olha, isso aqui é verdadeiro, olha aqui, não dê ouvido a esses caras não. Principal, quem vai questionar muito isso, dentre vários hereges aí, é João Calvino e Berengário. Eles vão negar essa presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, vocês vão negar? Pois bem, a igreja vai instituir a partir de agora uma festa para mostrar a todo mundo aquilo que vocês estão negando. Daí a suntuosidade das grandes procissões eucarísticas que vão surgir a partir de uma determinada época. Ora, que época será essa? Justamente a época dessas heresias que negavam a Eucaristia. Isso é uma lógica perfeita da vida espiritual, que às vezes as pessoas não entendem, né? Então a igreja vai agir dessa forma nessas grandes festas, né? E isso vai valer para todas as outras. Esse grande período depois de Pentecostes vai estar recheado de grandes comemorações. Então, o corpo de Deus, a festa do corpo de Deus, a festa de Corpus Christi, é uma delas dentro desse período. E, é claro, as procissões, elas têm um sentido que nós sabemos, que vão fazer com que as verdades sejam publicadas no mundo e lembrando a nós que a vivência nesse mundo é uma caminhada para o céu. Por isso que as procissões tomam as ruas. Por isso que na festa de Corpus Christi essa suntuosidade vem à tona, tá? E é importante os católicos terem essa percepção. Essa festa a igreja vai instituir, então, na quinta-feira seguinte da oitava de Pentecostes, né?
ou seja, 11 dias depois da oitava de Pentecostes, sempre vai acontecer a festa do corpo de Deus. Olha a interligação, tudo puxado por Pentecostes, né? Por isso o tempo depois de Pentecostes, né? E nesse dia, o ofício divino também vai se rechear de orações especiais, principalmente aquelas compostas por São Tomás de Aquino, tá? É muito importante nós, por exemplo, nessas missas festivas especiais da igreja, elas têm toda uma liturgia própria, orações próprias, sequências, hinos próprios que servem para embelezar a liturgia e sempre tem esse sentido, ensinar aos fiéis o que aquilo ali representa na realidade. Porque é uma mania minha de professor de ficar repetindo as coisas. Mas é preciso lembrar que simbolizar e representar em matéria de sacramento e fé é fazer presente. Não é só lembrar de alguma coisa que não está presente. Eu sempre falo isso, porque é natural que no jogo da língua a gente se remeta a isso. A bandeira do Brasil representa o Brasil, mas o Brasil está na bandeira? Não. A bandeira é um pano, né? Com cores e cortes e costuras e desenhos e letras e frases, né? Agora, quando a igreja fala que alguma coisa representa, aquela coisa está ali. Vamos supor, se eu transportasse a realidade da bandeira para a vida espiritual, o Brasil estaria ali dentro daquele pano. Não está, porque é uma representação civil. Agora, quando a igreja diz que tal coisa é símbolo, ele não está meramente simbolizando, está trazendo a realidade de novo, tá? É muito importante nós lembrarmos disso. O hino que São Tomás compôs para a missa, né, que vai ser usado na missa, é o famoso Lauda Sion, né? Aqueles que quiserem conhecer essa maravilha escrita por São Tomás, só pesquisar o Lauda Sion ou no dia da missa de Corpus Christi acompanhar essa sequência, né? Essa procissão que acontece, né? Que curiosamente aqui no nosso país, apesar das destruições litúrgicas, apesar de um certo descaso, apesar de uma alta desacralização da sociedade, ainda existe uma certa grandeza disso nos tempos de hoje, né? Apesar dos temas, daqueles famosos tapetes, né? Os tapetes de Corpus Christi, por onde o Nosso Senhor vai passar em procissão, levado pelo sacerdote, né? Até um local onde vai ser adorado, ainda existe na alma do brasileiro essa preocupação de dar essa majestade a Nosso Senhor. Juncar o chão de alguém que está passando significa reconhecer a autoridade que a pessoa tem. Tá? Por isso que, alegoricamente e como que um reflexo disso, a noiva entra na igreja num tapete vermelho. Por que ela pisa um tapete vermelho? Porque quem vai ser honrado naquele momento é a noiva. Ali o centro é a noiva, tá? Num casamento, o centro de todo o casamento é a noiva, não é o noivo, não. Então, o tapete vermelho vai ser botado. Imagina para uma majestade divina. Imagina para uma majestade mundana. O rei, por exemplo, né? Nosso Senhor, quando entra em Jerusalém, o caminho que ele passava, montado na jumentinha, era juncado de mantos e árvores, né? E folhas, né? Porque o rei está passando. Então, Nosso Senhor, quando passa, é como se o rei saísse do seu palácio e fosse andar pelo povo.
Por isso essa suntuosidade da procissão de Corpus Christi, tá? Mas não é só para isso. A procissão da festa de Corpus Christi, ou da festa do corpo de Deus, vai ter que preencher alguns requisitos para que seja realmente digna do rei que está ali passando. Que finalidades são essas? Primeiro, essa procissão tem que ser majestosa. Quando eu falo de uma coisa majestosa, significa dar o que há de melhor, sacrificar-se de uma forma pródiga em relação ao rei. E por isso, dar a Nosso Senhor as honras que ele tem direito. Então ele está sendo honrado ali, publicamente. Primeira finalidade, honrar publicamente Nosso Senhor. Segundo, uma resposta aos hereges. Já tinha falado. Nosso Senhor está aqui. Tá? Vocês negam, mas ele está aqui, presente diante de nós. E terceiro, um ato de desagravo pelas blasfêmias, pelos abandonos, pelas indiferenças que muitas vezes os cristãos têm em relação à presença real de Nosso Senhor. Então essas três coisas têm que estar ali presentes nessa procissão. Então não pode ser meramente um passeio pela rua, mas um cortejo acompanhando o seu rei, tá? Então isso é muito importante. Daí, se nós formos pesquisar as procissões de Corpus Christi de outros tempos, nossa, a cidade parava para aquilo. A suntuosidade, as irmandades botavam as suas roupas mais solenes, né? As autoridades eclesiásticas vinham todas enfileiradas, organizadas, para dar essa honra pública a Nosso Senhor na Sagrada Hóstia. E tudo isso, muito claro, na festa do corpo de Deus, dentro do tempo de Pentecostes, né? A próxima festa, que também vai ter uma importância muito grande para nós, é o Sagrado Coração de Jesus. Também dentro desse tempo, olha só, quantas honras Nosso Senhor, né? O Sagrado Coração de Jesus já faz parte do que a igreja chama de revelação particular. Por que eu digo isso? Porque a última revelação pública foi com São João Evangelista. São João morre, né? Quando São João morre, acabou a revelação pública. Deus não vai fazer mais revelação nenhuma para o mundo pública, mas vai fazer as revelações privadas. Qual a diferença? Uma revelação pública feita pelos apóstolos automaticamente é verdade, porque está assistido pelo Espírito Santo. Se acontece dentro da igreja uma revelação particular, de imediato não pode ser considerado revelação verdadeira. O que vai ter que acontecer? Passar pelo crivo da igreja. A igreja tem que dizer, isso aqui está de acordo com a fé, isso aqui não está de acordo com a fé. Isso aqui foi um milagre, isso aqui foi um delírio. Isso aqui foi uma loucura, isso aqui foi um portento milagroso. Mas tem que passar pela chancela da igreja. Ora, dessas revelações privadas, talvez a mais destacada seja a do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, né? E ele aparece, a Santa Margarida Maria, no momento em que os católicos estavam passando por uma crise terrível, que é a crise do jansenismo. O que o jansenismo trazia para os católicos? Primeiro, um desespero, que é o contrário da festa de Pentecostes, que é a festa da esperança, o período da esperança. Por que desespero? Porque colocava o ser humano, dava ao ser humano um rigorismo tão grande que as pessoas chegavam à conclusão de que não eram dignas de comungar nunca. Ninguém era digno de comungar, mas de fato ninguém é digno de comungar. Se nós comungamos,
se nós participamos dessas realidades espirituais, são porque a graça de nosso Senhor atua em nós. Ele nos empresta essa dignidade que nós não temos. E se Ele nos empresta essa dignidade, nós devemos usar a dignidade. Os jansenistas entendiam diferente. Por quê? Por causa da forte influência protestante, principalmente calvinista, em contrapartida a um certo relaxamento do clero da época. Então, para corrigir esse relaxamento espiritual e moral, começou-se a realizar o jansenismo, né? Chama o famoso Jansênios, né? Que vai dar origem a essa doutrina. Há dois tipos de jansenismo, mas eu não vou falar do segundo tipo. Eu estou falando do jansenismo rigorista que afastava os católicos dos sacramentos, afastavam os católicos da vida interior, da vida próxima de Nosso Senhor, da comunhão diária, da comunhão de tempos em tempos. E aí Nosso Senhor aparece para Santa Margarida, dizendo: olha aqui o coração que tanto amou os homens. Meu coração perfurado na cruz, eu não morri aqui para vocês me abandonarem. Pelo contrário, vocês têm que voltar para mim. É como se Nosso Senhor tivesse revelado para aquela religiosa, aquela simples religiosa, para lembrar aos homens: eu vim aqui para salvar vocês. Olha eu aqui, olha meu coração aqui. Vocês saiam desse rigorismo tolo, jansenista, porque vocês têm que estar unidos, todos vocês devem estar unidos a mim. E aí traz, olha que maravilha, uma nova realidade que não era nova. Por que eu digo isso? Ele vem nos lembrar o seguinte, que o meu coração, Nosso Senhor falando, tem que reinar no mundo. E aí vai nascer a devoção da entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares. Para quem não conhece, a Igreja prescreve, reconhecendo essa revelação particular, tendo ela como verdadeira, aceitando ela como de fato o céu veio e nos deu uma mensagem através daquela religiosa, e passa a pedir que os homens entronizem o Sagrado Coração em suas casas. Nosso Senhor, ele tem que ser Senhor de todas as coisas, está próximo de nós como Rei. E aí, veja bem, como que a lógica da revelação, ela vai explicitando a doutrina com o passar dos séculos, cada vez mais, e a Igreja vai formatando isso em grandes festas. Então, o Sagrado Coração de Jesus vai fazer parte praticamente de toda a devoção católica no mundo inteiro, né? Os católicos podem fazer essa entronização, ela é uma oração muito bela. A primeira vez que se entroniza Nosso Senhor no Sagrado Coração de Jesus na sua casa, ela é feita pelo padre, e depois o chefe da família pode renovar de tempos em tempos essa consagração. Pode o padre renovar também, mas na falta do padre, tendo feito a primeira, pode as outras serem renovadas. E aí o que consiste isso? Em botar em algum lugar da casa uma imagem do Sagrado Coração de Jesus no lugar mais destacado da casa, para que ele reine como rei dentro dos lares. E haja essa aproximação, né, de Nosso Senhor com os homens. E aí, após isso, os católicos voltaram às suas comunhões, os católicos foram gradativamente abandonando o jansenismo, e o jansenismo foi condenado e derrotado pela Igreja. Mas nessa aparição, Nosso Senhor deixa isso muito claro. Tudo isso, senhores, que nós vimos aqui, só podia culminar numa grande festa, a festa de Cristo Rei. Nosso Senhor é Senhor de todas as coisas, desde a alma, das nossas almas, das criaturas, do universo. Se Ele reina na casa, Ele precisa reinar antes nos nossos corações.
Se ele reina na casa, ele deve reinar na sociedade onde essas famílias vivem. Deve reinar nas cidades onde essas famílias moram. E deve reinar nos países onde essas pessoas habitam. Consequência natural. Só que somente no século XX, o Papa Pio XI vai instituir a festa de Cristo Rei, no ano de 1925, através da encíclica Quas Primas, aonde ele mostra o reinado de Nosso Senhor já presente no Antigo Testamento. Como assim? No Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento é uma preparação desse reinado. O Novo Testamento é o reino chegando. E o Papa Pio XI vai então dizer que toda a sociedade, todas as pessoas têm que colocar Cristo como rei de tudo. É a única maneira dos homens terem paz e esperança. Então a festa de Cristo Rei, ela marca profundamente essa realidade da caminhada da igreja. Com a secularização do mundo, Nosso Senhor acabou sendo empurrado, do seu reino, Ou seja, as pessoas não querem mais que ele reine. Outros reis, outros deuses vão ser colocados no lugar dele. Mas, para nós, esse reinado é efetivo. Por isso a festa de Cristo Rei, ela toma essa grandeza de sendo devolvido a Nosso Senhor aquilo que foi tirado dele. Então, para quem não conhece, leiam a encíclica Quas Primas, de Pio XI, onde ele vai deixar claro esse reinado. Eu trouxe aqui um trecho da encíclica, os documentos de Pio XI, e ele fala justamente disso. Eu vou ler um trechinho só para nós entendermos o catecismo que o Papa faz com a gente, De resto, esta doutrina sobre o Cristo Rei, que aurimos sumariamente dos livros do Antigo Testamento, não somente não desaparece nas páginas do Novo, mas até é confirmada de maneira esplêndida e magnífica. E aqui, acenando somente ao anúncio do arcanjo, pelo qual a Virgem é avisada de que deveria dar à luz um filho, ao qual Deus teria dado o trono de Davi, pouca gente se atenta para isso. Ele fala do trono de Davi. O trono de Davi, claro, havia um trono material, o trono do rei Davi sobre Israel. Mas ele vai dar ele vai dar a ele o trono de Davi e que a casa de Jacó reinaria eternamente. Mas a casa de Jacó não reinou eternamente. No campo se viu. Mas aquele que viria, esse reinaria eternamente, E esse reino, claro, por isso, nunca teria fim. Vemos que o próprio Cristo dá testemunho do seu império. Com efeito, quer no seu último discurso às multidões, quando fala de prêmios e de penas destinados perpetuamente aos justos e aos condenados, ou seja, quem é que dá penas, condenações e prêmios sobre aqueles que são governados por ele? Um rei. Só o rei tem esse poder, de governar. E quando responde ao governador romano, que publicamente lhe perguntava se era rei, o que ele responde? Sim, sou. Ou seja, que reinado era esse? Era sobre a província da Judéia? Sim, porque era rei de tudo. Mas o reino dele era o reino de todas as coisas criadas por Deus, porque tudo foi criado para ele. Nosso Senhor, ele tem que tomar posse de todas as coisas que existem. Por isso a festa de Cristo Rei. E a encíclica vai continuar fazendo esse paralelo entre o Novo Testamento e o Antigo, mostrando sempre a realeza de Nosso Senhor
e por isso a igreja deveria festejar de forma grandiosa a festa de Cristo como Senhor da sociedade. Então, nota-se, toda a esperança que nós temos é dessa realeza de Nosso Senhor presente na sociedade, que o tempo depois de Pentecostes vai deixar claro, trazendo para nós sempre esse ar de esperança e salvação. Perfeito, meus caros? Então, vejam que há toda uma ligação lógica. É quase uma equação, né? É uma coisa lógica o que vai acontecendo no tempo litúrgico, porque é uma interligação da vida de Nosso Senhor se mostrando na sociedade, no mundo, preparando a gente para a vida futura. Ok? Até aqui tudo bem? Então, agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito dessas festas, a respeito desse tempo litúrgico, fiquem à vontade. Professor, qual é a relação dos dons do Espírito Santo em Pentecostes com o dom de rezar em línguas que a RCC prega? Olha, essa prática que nós observamos em alguns grupos de associar esses dons estranhos, né? Que não se compreende direito quando são realizados aos dons do Espírito Santo, é uma deformação do entendimento da ação do Espírito Santo. Esse tipo de prática, na verdade, nasceu de um movimento pentecostal ligados à igreja protestante, que já nem mais protestante tradicional era, aonde queria criar uma espécie de protestantismo de grandes como é que eu vou dizer, portentos, né? Como se fosse uma apresentação de acontecimentos portentosos o tempo inteiro para transformar tudo numa religião meio sensitiva, vamos dizer assim. Isso permeou o pentecostalismo protestante e acabou influenciando alguns católicos que viviam num tempo aonde, por motivos ideológicos, a igreja se enveredou por práticas materialistas, preocupada tão somente com questões sociais e materiais. Isso deu um vazio muito grande aos católicos, e aí quando eles viram essas práticas realizadas meio que de forma como se fosse uma espécie de transe, aquilo trazia uma suposta espiritualidade, eles pegaram aquilo e começaram a imitar. Não existe nenhuma prática desse tipo em nenhuma época da igreja, nem na Antiguidade, nem na Alta Idade Média, nem na Baixa Idade Média, nem na pós-Renascença. E se tal coisa acontecia, a igreja sempre condenou isso como uma prática que não corresponde à fé. A fé, como nós sabemos, é uma adesão racional às verdades reveladas. O milagre é uma suspensão da ordem da natureza que Deus próprio criou. Então, o milagre é uma coisa muito bem definida. É algo que acontece fora da ordem estabelecida por Deus. O restante é tudo dentro de uma ordem, de uma revelação racional que faz com que o homem compreenda o que Deus mostrou para ele. Tudo que está dentro desse campo de sensações estranhas e inexplicáveis, a igreja nunca teve como uma prática aceitável. E se isso é de alguma maneira aceito com normalidade, não está de acordo com o que a igreja sempre mostrou e ensinou em relação a esse tipo de prática. Os dons do Espírito Santo são esses aqui. Quando nós formos estudar cada um deles, nós vamos ver o que eles são e como é que eles trabalham, como que eles agem no interior das almas, né? Esse tipo de prática que associa-se ao Espírito Santo, a dons do Espírito Santo, é uma prática importada da heresia. Ok? Mas eles confundem com uma passagem bíblica, não é, professor? Sim, eles citam lá como é que é? Como é que é a palavra que na tradução aparece? São gemidos, né? Inefáveis, não é isso?
Não, eu falo da parte em que eles falavam línguas estranhas, né? Línguas estranhas. Porque as línguas que os apóstolos, quando começaram aquele nascimentozinho da igreja ali, os apóstolos, eles tinham que, de alguma maneira, se comunicar com o mundo inteiro, né? Todas aquelas situações, vamos dizer assim, miraculosas que marcaram o Pentecostes, né? As línguas de fogo, o vento tempestuoso que entrou dentro da casa, o estrondo, né? O São Pedro falava em aramaico e era escutado em latim, era escutado em árabe, era escutado em língua persa, né? Eram dons especiais que o Espírito Santo deu aos apóstolos a fim de converter, mas nunca tem o sentido de algo que não pode ser compreendido. Pelo contrário, é para se fazer bem compreendido. Tanto que os estrangeiros escutavam eles nas suas próprias línguas. Os que talvez não entendessem aquilo que os apóstolos falavam, talvez por uma questão de confusão de línguas. Mas jamais o Espírito Santo vai manifestar algo que tire de nós a compreensão da coisa. Isso está muito mais relacionado a uma espécie de transe, né, do que propriamente a dons espirituais, a dons do Espírito Santo. Tá? Então, o que a igreja realizou nos primeiros séculos de portentos estupendos era necessário, porque o mundo era pagão. Quando eu apresentava a doutrina de Cristo, ela vinha recheada de milagres, porque o milagre é uma assinatura de Deus nas coisas. Quando o mundo se cristianizou, quando a ordem da sociedade se tornou católica, esses portentos foram gradativamente desaparecendo, mas não totalmente, porque a gente sabe que é só se debruçar um pouquinho sobre a vida dos santos que nós vamos ver centenas de milagres acontecendo, mas nunca confundir portentos milagrosos com coisas incompreensíveis do psiquismo humano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Só uma coisa. Hoje falam muito do Espírito Santo como se fosse sentimental, subjetivo. Então, exato. Eu vou ser iluminado pelo Espírito Santo e vou entender a palavra. Isso. A missa e falar em línguas. Então, se pudesse falar de uma forma mais prática, como entender que é o Espírito Santo agindo na vida e quando é o sentimentalismo tomando conta? Pois bem, primeiro termômetro que a gente deve ter, quando, por exemplo, nós pegamos a Sagrada Escritura para ler, por exemplo, uma dos erros protestantes é achar que você pode ter uma inspiração pessoal na leitura da Sagrada Escritura. Isso é um sentimentalismo. Porque quando eu leio a Sagrada Escritura, eu tenho impressões sobre aquilo ali que são relativas às coisas que eu entendo e que eu sinto, né? Mas eu não posso dar ouvido a isso. Eu tenho que ver o que a igreja fala sobre aquilo. A ação do Espírito Santo é sobre a igreja. Então, o que a igreja ensina sobre aquela passagem? É ali que a minha inteligência vai aderir. Ah, puxa, mas quando eu leio isso aqui, eu sinto tal coisa. Bom, você pode ficar emocionado com uma coisa que você viu, isso não tem o menor problema, normal. Ah, eu achei muito bonita essa passagem, eu gosto de ler dela, eu me sinto muito bem quando eu leio essa passagem aqui. Isso aqui não tem o menor problema. Aliás, você deve ler as Sagradas Escrituras, mas sempre com esse espírito, né? Faça uma oração, peça a Deus para compreender aquilo, e se eu não compreender ou compreender de uma forma equivocada, eu tenho que contrapor aquilo ao que a igreja ensina, porque é ela que dá autoridade àqueles textos. Então, essas experiências pessoais nunca podem ser confundidas. Uma coisa é eu me emocionar com uma missa bonita, com um canto litúrgico, com uma poesia cristã. Isso é perfeitamente normal, porque a igreja, quando embeleza a cerimônia, é para nos deixar mesmo emocionados. Mas a emoção pessoal que eu sinto não é ação do Espírito Santo. E ainda que seja, eu tenho que botar aquilo sob a autoridade da igreja. Foi igual que aconteceu com Santa Margarida Maria Alacoque. Ela via Nosso Senhor falava com ela,
Mas ela não saiu pela cidade falando que Nosso Senhor falava com ela. Ela foi procurar o quê? O confessor dela. E o confessor dela vai analisar. Será que é Nosso Senhor? Será que é o demônio? Será que é um delírio? Entendeu? É esse termômetro que tem que estar na alma do católico. Agora, eu me emocionar? Isso aí não tem o menor problema. Desde que eu não transforme aquilo como se fosse uma revelação pessoal. Não, aí não. Se eu tenho, vamos supor que algumas de vocês têm uma revelação pessoal, primeira coisa, falar com o padre. E não acreditar, duvidar, porque não se sabe de onde que aquilo vem. Então é sempre assim, contrapor aquilo que a igreja ensina, porque ela é que recebeu o Espírito Santo para ensinar a todos os povos. Tá bom? Perfeito? Então, por hoje é só. Vamos encerrar e até a nossa próxima aula a gente vai fazer a última aula de liturgia. Acabando a liturgia, aí nós vamos entrar na parte moral, né? Virtudes, vícios, a vida interior, a oração, os dons do Espírito Santo, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, as virtudes anexas. Tudo isso nós vamos estudar vagarosamente, de acordo com o que nos ensina o Catecismo da Igreja. Tá bom? Nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa aula? Quer assistir a próxima? Ela já está disponível para você. Entre para membros.centrodombosco.org.